Fala galera, eu sou o professor Leonardo Careca, show da Química, e hoje eu vou trazer para você, professor, as 4 fases do ciclo da aprovação. Você sabe quais são elas, professor? Vamos segurar aí para você se identificar e no final do vídeo, professor, eu vou trazer 2 conceitos que são basilares para que você possa manter o foco rumo à sua aprovação. Então acompanha aí, Careca, show da Química. A primeira fase, professor, é a fase do sonho, é a fase do vislumbre. Quem nunca se pegou pensando, nossa, vai que eu passo numa faculdade de medicina? Quem concurseiro nunca parou e nunca se pegou pensando assim, nossa, vai que um dia eu passo na Polícia Federal? Pois é, professor, essa é a primeira fase, é a fase do sonho, é a fase do vislumbre, que ocorre muitas vezes antes de você começar a estudar. Geralmente é naquela fase onde você é treineiro, geralmente é naquela fase onde você vê alguém passando, um colega seu passa. Essa é a primeira fase, é a fase do sonho. A segunda fase, professor, é a fase onde você internaliza aquele sonho, onde você começa a executar, professor, um planejamento até atingir aquele sonho. Essa segunda fase é a fase que eu falo, agora eu começo a estudar. Professor, quem nunca chegou no 3º ano com aquela ideia assim, nossa, agora eu preciso e começo a estudar? Quem nunca viu um colega sendo aprovado num concurso e fala, agora eu vou tomar vergonha na cara e vou começar a estudar? A terceira fase, professor, é a fase que eu falo que é a mais complicada para os alunos e concurseiros, professor, é aquela fase que mexe muito com o seu mental. O aluno começa a se questionar se realmente ele vai conseguir passar. Mas é muitas vezes nessa fase que o aluno ele precisa entender que o estudo ele tem que ser profissional, porque só estudar não é o diferencial para quem quer passar. O saber como estudar é o diferencial nessa terceira fase para que você possa migrar até a 4ª fase e se tornar um estudante profissional. A terceira fase, eu repito, é a terceira e a pior fase. A 4ª fase, professor, é aquela fase que a gente fala que só os estudantes profissionais atingem. Aquela 4ª fase, professor, é aquela fase que a gente diz que é a mais deliciosa quando você atinge, que não é a fase da aprovação, mas é a fase onde o concurseiro internaliza e diz, eu vou passar, é questão de tempo. Eu vou passar, é questão de tempo, é a nossa 4ª fase. Nesse momento o estudante aprende com os próprios erros, ele começa a desenvolver técnicas para aprimorar, professor, os scores atingidos, começa a criar estratégias e principalmente ajusta sempre o seu planejamento quando necessário. Eu costumo dizer que só o estudante profissional atinge essa 4ª fase, que é a fase eu sei que eu vou passar. Olha que lindo, professor. E pois bem, professor, eu disse para você que existem 2 princípios quando eu reconheço esse ciclo da aprovação. Quais são eles, professor? O primeiro é você entender que só não passa, professor, quem desiste. Só não passa, professor, quem não começa a estudar. Se você começa a estudar, se você está no caminho, professor, uma hora ou outra você fecha esse ciclo, a não ser que você desista. O segundo ponto, professor, é uma premissa que está na cabeça de todo estudante já na 4ª fase, que você, estudante inicial, deveria já saber. Você não estuda para passar, você estuda até passar. Porque se você sabe que você vai completar esse ciclo, é questão de tempo. Então não é se você vai passar ou não, você vai estudar até passar. Beleza? Galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Enche o like aí e curtam, professor, no Insta Careca Show da Química. Valeu! Ha!